Hoje nós vamos falar de traição. Uma coisa estranha. O que quer dizer traição? Traição é quando uma pessoa confia na gente e a gente trai, a gente faz o que ela quer, não avisa. Essa traição, ela tem outros nomes hoje em dia. Quando nós temos um compromisso com Deus, quando nós temos um compromisso inadiável, que a gente jura perante Ele, dedicar um serviço a Ele, e a gente às vezes deixa para lá, isso é uma traição. Num ato de casamento, a gente promete a Deus, não promete ao padre, não. Promete a Deus na doença, promete a Deus nas horas felizes, e que a gente rompe aquele compromisso com Deus, isso é traição. Na hora que a gente faz uma promessa de coração a Deus, Deus aceita aquela promessa. E a gente desiste daquilo, não confia. Só Deus aceita, a gente às vezes não aceita, é traição. Naquele momento da ceia, Jesus foi claro: alguém vai me trair. Onde vocês vão me trair? O Jesus já sabia muito bem. Jesus não é bobo, não. Ele deixava levar as coisas, deixava o livre a brisa funcionar. Ele deixava a vontade fazer conta diante de Deus. Perdão é uma coisa, mas traição é outra. A igreja humana, representada por Pedro, ela quis saber a quem que ela foi perguntar. Ela não perguntou a Jesus direto, ela perguntou à igreja divina, representada por João. Pergunte a ele quem é. A igreja humana, nós que tropeçamos, levantamos, andamos, discernimos a coisa do nosso modo, foi perguntar àquela igreja que não erra. Quem é? Quem é que vai trair Jesus? Todos nós. Todos nós. Todos nós traímos Jesus quando a gente assume um compromisso diante dele e a gente, pelos nossos sentidos, acha que nós não podemos. Você acha que Deus vai nomear? Você acha que Deus vai dar crédito a uma pessoa que não deve? Será possível que hoje a igreja humana terá sempre que fazer essa pergunta à igreja divina? Quem que vai trair? Jesus foi muito enfático. Aquele que eu der o pão molhado no molho. Jesus estava instituindo a Eucaristia. A primeira comunhão que Jesus distribuiu foi justamente por aquela pessoa que vai traí-lo. Jesus molhou o pão, quer dizer, o corpo dele, em qualquer coisa, né? Em molho, talvez molho de tomate, não sei, né? Quer dizer, a igreja humana, ela tem acesso ao meu corpo, mas ao sangue, que a gente escuta muito a expressão, o sangue de Jesus tem poder, e o corpo não. Porque o corpo, a humanidade do Cristo, ela estava no meio de nós. Ela ia ser crucificada. Mas o sangue que ele derramou, aquele não. Aquele ali tinha um lugar certo. Então, ele deu a um homem chamado Judas Iscariotes, deu o pão molhado com molho.
Quer dizer, você tem acesso ao meu corpo, mas ao meu sangue, não. E ainda falou com ele, vai e faça o que você tem que fazer. Uma coisa interessante, naquele momento o diabo entrou no corpo de Judas. Quer dizer, nós somos susceptíveis às coisas. Nós somos susceptíveis a erros, a trombadas, a tropeçadas, a caídas. Jesus, no caminho do Calvário, caiu 3 vezes. Mas a igreja divina, aquela percepção de Jesus, do sacrifício que ele tinha que fazer, estava em pé. Maria, ao lado da cruz, estava em pé. Lá no Evangelho fala, Maria estava de pé ao lado da cruz. Então a traição é uma coisa terrível. Nós devemos fazer de tudo para comungar o corpo e o sangue de Cristo. Mesmo que o sacerdote não nos dê o sangue de Cristo, mas espiritualmente, nós estamos ali, não com pão molhado no molho, mas o pão molhado no vinho que representa o sangue de Cristo. Esse é o lado negro da Eucaristia. Jesus não deu a Judas a Eucaristia completa. Deu a ele o pão molhado no molho. E Satanás entrou nele, como entra em todos nós. Como entra. Nós temos que fazer, dar tripa ao coração para comungar o corpo e o sangue de Cristo. Porque ali é uma comunhão completa. Quando não é possível, espiritualmente, porque Deus conhece os nossos corações, sabe muito bem o que está acontecendo, Ele sabe muito bem aonde direcionar as coisas. Então, fica o meu recadinho de hoje, comungue o corpo e o sangue de Cristo. Não deixa os nossos sentidos, não deixa o nosso dia a dia, deixar que esse corpo de Cristo seja molhado no molho. Esse molho que Jesus está representando ali é o nosso diário, é a nossa vida cotidiana, é a nossa vontade de viajar para Miami, é a nossa vontade de ter um carro novo, é a nossa vontade, às vezes, que Deus elimine uma doença, é a nossa vontade de ter uma igreja bonita, não é? É a nossa vontade de ter um conforto. Esse é um molho nosso de todo dia. Não vamos deixar que isso aconteça, não. Eu sei que isso, humanamente falando, é muito difícil. Mas se a gente começar, nós vamos acostumando, tá bom? Então, fica o meu recado de hoje. Que Jesus dê a todos vocês o corpo e o sangue dele. Não dê somente o corpo molhado no molho, não, porque é muito ruim. É uma traição. E Jesus sabe que os nossos corações são corações traídos. São corações que nos levam a uma confissão de nossos pecados. Ele sabe disso, tá bom?